Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de geografia, que hoje traremos o tema a relação entre lugares. Vocês já pararam para pensar se existe relação entre os lugares por onde vocês passam? Eu coloco aqui uma imagem. Alguém conhece essa casa? Sabe onde ela fica? Pensem aí. Em nosso dia a dia, né, e ao longo da vida, né, frequentamos muitos espaços geográficos diferentes. Eu trago essa casa aí, né, representando, digamos assim, a nossa casa. Imagine a nossa casa, porque essa daí é a primeira casa, né, da história de Jeremoabo, do município de Jeremoabo. Por isso, eu coloquei ela aí como destaque. Então, em nossas casas, nós nos sentimos muito à vontade, né? Cada um conhece cada detalhe. Já em outros locais públicos, nós sabemos que existem regras a serem cumpridas, como por exemplo no nosso trabalho, na escola, onde, a depender da relação que exista com o lugar, a escola é um exemplo deles, que pode ser o meu trabalho ou pode ser, no caso de vocês, o local de estudo de vocês, certo? Então, o importante é que a gente compreenda que os lugares eles sempre vai ter relação, principalmente por onde nós vivemos, por onde nós passamos, e que, de acordo com o comportamento que cada um tem, vai gerar laços de amizade. Então, essas diferentes porções de espaço geográfico, né, constituem o nosso espaço de vivência no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, como por exemplo no bairro onde nós moramos, ou nos bairros onde faz parte da nossa cidade, nas ruas, principalmente a rua onde a gente mora, que geralmente a gente conhece as pessoas, os nossos vizinhos, e ali já cria-se laços de amizade, e até mesmo em lugares de passagem. Como assim, professora? Digamos que você vai fazer, por exemplo, um passeio e vai conhecer uma nova cidade ou vai visitar um tio que mora em um outro município, e mesmo assim aquele espaço geográfico, ele tanto pode fazer parte da sua vida, como através desse espaço você pode sim constituir laços de amizades, relações de amizades. E é interessante que eu vou convidar vocês para pensar nos seguintes lugares nesse momento. Por exemplo, existem lugares considerados, como eu trago aqui, sagrados, considerados sagrados. E é justamente onde as pessoas, né, praticam o que seu ato de fé, que é as religiões, que são nos templos e nas igrejas. E aí eu trago a igreja matriz, né, a católica, representando aqui a nossa cidade, e trago a Igreja Assembleia de Deus, representando aqui o evangélico. Sei que ainda existem outros mais, como os espíritas, como pessoas, por exemplo, que fazem parte do candomblé, enfim, cada um com suas crenças, e o importante é que exista o respeito entre todos. Mas existem também lugares que são de trabalho, como as empresas e instituições públicas. Então, eu trago aqui como exemplo da instituição pública a nossa Escolas Reunidas. Entre outros exemplos, por exemplo, eu poderia colocar aqui um espaço como o ginásio, onde é um espaço voltado para o esporte, as praças, onde geralmente a gente costuma ir para encontrar os nossos amigos, para conversar, enfim. O que é que eu quero que vocês imaginem? De acordo com cada lugar desses, ele tem uma importância muito grande e às vezes eles têm uma inter-relação um com o outro. E aí eu vou chamar vocês para pensarem um pouquinho nessa imagem que eu vou colocar agora para vocês. Observando os detalhes do lugar onde se vive, como a gente já viu ali, né? A primeira casa de Jeremoabo, nós vimos a igreja católica, nós vimos uma igreja evangélica, nós vimos a nossa escola, onde, a depender de quem esteja
olhando, digamos assim, vai ter o olhar voltado ou para representando, no caso, o trabalho mesmo, ou no caso de vocês, o estudante. Quando a gente pensa, por exemplo, em um clube, umas pessoas estão lá a trabalho, outras estão lá por diversão. Mas é possível perceber, ó, que existem grande inter-relação de locais diferentes e distantes. E aí eu convido vocês para observar este livro. Observando este livro, né? Um exemplo disso é que você pode estar até lendo ele agora, por exemplo, quando vocês estão com o livro. Mas já pararam para pensar, para chegar aonde está neste momento, ele passou por um longo processo envolvendo vários locais e pessoas. Já pararam para pensar nisso? O livro chega até as escolas, não é assim? Das escolas elas passam até vocês, alunos. Mas para chegar onde ele chegou neste momento, que é nas mãos de vocês, existe esse processo de vários locais, de pessoas. Como será que acontece isso? Já pararam para pensar? Ou será que o livro só passa por um lugar e pronto, e já está tudo certo, confeccionado e rapidinho chega até vocês? Vamos ver um pouquinho como é esse processo e qual é a interligação desses locais diferentes e muitas vezes distantes. Aqui eu trouxe já essas duas imagens. Digamos que vamos começar uma batalha do livro. Como é que ele chega até nós? Primeiro a gente coloca aqui o uso da energia, que está presente em todo o processo de confecção de livro. Sem a energia não seria possível essa confecção. Dessa energia, eu coloco aqui em destaque a área de reflorestamento, de onde é extraída a matéria-prima para a fabricação do livro. Vocês sabiam que o livro ele é extraído justamente da matéria-prima que vocês veem aqui? Alguém reconhece essa plantação, essa árvore? Essa árvore aí, no caso, né, o papel ela vem justamente do eucalipto, uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. E a árvore, ela cresce em 6 anos, né? Depois que eles plantam, ela cresce até 6 anos e fica grande, como a gente pode observar nas imagens. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira, por exemplo, de uma floresta natural, ou seja, vão entrar na floresta e vai derrubar as árvores para fabricação do papel, vai fazer o desmatamento. Não. Existe, como eu disse, a árvore, o eucalipto, que é uma plantação como se fosse uma plantação de cana ou de feijão, entendeu? Você vai, planta e depois você colhe, sendo que aí no caso do eucalipto, colhe a própria madeira. Então, observe que aqui existe a geração de energia, onde para gerar essa energia existem pessoas que trabalham aqui. Depois nós vamos para a extração da madeira. Na extração da madeira, tem pessoas que vão cortar a árvore, colocar aqui no caminhão. Existe um motorista que vai se deslocar. Observe que é tudo em locais diferentes. A madeira, ao chegar no seu destino, ou seja, na fábrica, ela é processada, ela é transformada em papel. Depois, em um outro local, já existe uma indústria que fabrica o quê? As tintas, que serão usadas na produção dos livros. E antes dessa produção acontecer, existem aqui, eu coloco em destaque duas pessoas.
obviamente são mais, principalmente a depender do livro. Uma ou mais pessoas são justamente os escritores, que são os responsáveis pela escrita do livro. Já aqui, nós temos os editores, os cartógrafos ou iconográficos, que são os profissionais que trabalham com a imagem, com a ilustração dos livros e são responsáveis também por verificar o material escrito e dar sugestões para sua melhoria, ou seja, eles observam se existe algum erro ortográfico, se precisa acrescentar ou retirar alguma palavra, eles sugerem. Mas quem diz a palavra final é justamente o autor. Observe que aí nós estamos lugares diferentes, pessoas diferentes, cada uma fazendo o seu papel, certo? Depois disso, observem aí, né, que aí já existiu o processo envolvendo vários locais e pessoas, né, desde a extração da madeira e sua transformação em papel, até as empresas onde os textos e imagens foram concebidos. Daí começa outro processo. Depois que já passou por tudo isso, vai para a gráfica, que serão gerados vários exemplares. Na gráfica, sim, que digamos que aí vai ser a parte já de finalizar o livro. Eles montam o livro e depois vai para onde? Para o sistema de transporte, que leva o livro até você. Então, parem aí para pensar em um simples livro onde vocês utilizam para estudar, quantos lugares esse livro passa para ele ser confeccionado? Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? E aí, conforme você pôde perceber no exemplo, né, que relata como é feito seu livro didático, há vários lugares envolvidos na produção de um único objeto. Que qual seria o objeto? O próprio livro. Então, desde o local de onde é extraída a matéria-prima, passando por onde é gerada a energia utilizada na produção, além das pessoas que pensam os conteúdos e textos que serão usados, as que pesquisam as fotos, as que criam as ilustrações, os cartógrafos que produzem os mapas, além de todo um sistema de transporte responsável por levar o livro até você. São muitos os lugares que se relacionam direta e indiretamente para que possamos desfrutar dos confortos da sociedade moderna. Ou seja, o lugar onde você vive se completa com a participação de pessoas e objetos de outros locais próximos ou distantes, uma vez que, de forma mais ou menos direta, os lugares estão praticamente todos conectados. E isso a gente viu nessa sequência, né, de ilustração, onde mostramos como é a fabricação do livro, como é que ele chega até nós. Então, a gente observa que em diversos lugares, envolvendo diversas pessoas, assim eles se relacionam, assim eles se conectam. Então, espero que vocês tenham compreendido a importância dos diversos lugares, a importância das pessoas, cada um exercendo o seu papel, não é, diante da sociedade. E não esqueçam, tem uma atividade que vocês precisam realizar, está bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só mandar sua pergunta, que eu estou hoje no plantão pedagógico. Então, eu estarei aqui para atendê-los da melhor forma possível. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos!